Meus queridos e diletos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com mais os últimos momentos da vida de Gideão. A última fase da sua história e do seu chamado. Eu peço a você para que inscreva-se em nosso canal. Deixe o seu comentário, dê um joinha, compartilhe essas mensagens com as pessoas. Nós estamos analisando a Bíblia desde o primeiro capítulo do livro de Gênesis. E o nosso propósito é chegar ao Apocalipse. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 8, versículos 22 ao 33. Nesta fase difícil da vida de Gideão, a Bíblia descreve a sua apostasia. Ela não oculta o lado negro das pessoas, dos homens de Deus. A Bíblia ela é tão severa na sua mensagem e na sua verdade que ela conta as virtudes das pessoas como seus defeitos. Olha Davi, um homem segundo o coração de Deus. No entanto, a Bíblia não omite os seus erros. E assim como Gideão, varão valoroso, foi o que o anjo do Senhor avaliou esse rapaz. Mas a Bíblia também descreve essa fase triste de sua vida, a sua apostasia. Por isso que eu acredito nas Escrituras, porque ela não tem compromisso com os atos dos homens. E os homens de Deus, chamados por Deus, como Davi, Sansão e tantos outros que pecaram, a Bíblia claramente põe em evidência os seus pecados. E por que Deus faz isso? Porque Deus é o único que tem o poder de solucionar o problema do pecado. E em Jesus Cristo nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Muito bem. No texto em que nós iremos analisar, poderemos dividi-los em três partes. A recusa de Gideão pela majestade, o retorno à idolatria e, finalmente, o restante de vida ou da vida deste grande guerreiro levantado por Deus. Abre a sua Bíblia no capítulo 8, 22 ao 33. Nesta primeira fase do texto, Gideão recusa a majestade. Novamente, Israel desvia-se de seguir o Senhor. Parece que esqueceram das vitórias que Deus lhes concedeu através de Gideão. Os israelitas aqui, agradecidos, pedem que Gideão seja seu rei, mas ele não aceita. Perceberam a batalha, o empenho, a missão desse guerreiro e deram a ele esta oportunidade de reinar sobre seus próprios irmãos patrícios,
mas ele termina recusando esta oferta. Analisemos os versículos 22 ao 23 do capítulo 8. A Bíblia diz assim: Os israelitas disseram a Gideão: Reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês. A resposta de Gideão. Respondeu-lhes Gideão: Nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Você viu aqui a tendência de Israel para a monarquia? Mas ainda não era o tempo de Deus. E sabiamente, Gideão dedica a Deus o privilégio de reinar sobre seu povo. Até então, o que predominava entre os israelitas era a teocracia divina. Isto é, o governo de Deus sobre Israel. E essa tentativa de tirar esse sistema de governo é rejeitado por Gideão. E assim, nos versículos 24 ao 27, 33 ao 35, infelizmente, os israelitas voltam às práticas da idolatria. Desviam-se novamente do Senhor e volta àquela vida de pecado, de idolatria, aderindo a todos aqueles ídolos pagãos que deixava Jeová irado. Os israelitas pegam algumas das argolas de ouro dos midianitas e fazem uma estola sagrada que se torna um ídolo para Gideão e também para o resto dos israelitas. Poderíamos observar esse texto inteiro, mas para que não fique o conteúdo muito extenso, peço que vocês analisem isto nas Escrituras. Dê uma pausa, leia os textos e depois volte a nos assistir. Combinado? Mas mesmo assim, quero ler um pequeno trecho. Versículo 24 ao 27, a Bíblia diz o seguinte: E prosseguiu: Só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco de sua parte dos despojos. Gideão falando aos seus irmãos. Os ismaelitas continuavam a usar brincos de ouro naquela época. E a Bíblia faz esta observação. E o texto continua dizendo o seguinte: Eles responderam: De boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 quilos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro
para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e para sua família. Veja que ignorância. Fazendo uso de artifícios de sacerdotes, que eram os levitas, responsável. A família de Arão eram os chamados para o sacerdócio. Mas na época dos juízes, a coisa estava tão desviada de Deus e dos princípios que cada um fazia conforme pensava, o que queriam. E esse erro de Gideão de fazer uma estola sacerdotal, colocar em Ofra, trouxe um mal sobre seus próprios irmãos patrícios. Aquilo serviu como um objeto de idolatria. E aquilo feriu justamente a lei de Deus conforme dada a Moisés. Nos versículos 33 ao 35, a Bíblia diz o seguinte: logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins e, cultuando-os, ergueram Baal-Berite como seu Deus. E não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Isso depois da morte de Gideão. Esse fim trágico da idolatria de Gideão, da construção desse ornamento sacerdotal, trouxe então, devagar, de forma sorrateira, a apostasia. Começou pela estola sacerdotal do próprio Gideão. Mais tarde, com a morte de Gideão, começaram a adorar aos Baalins, aos deuses pagãos, e de forma ingrata não reconheceram a bondade de Gideão em livrar Israel dos midianitas e dos amalequitas. Portanto, no capítulo 8, versículo 28 ao 32, nós temos o restante da vida de Gideão. Quando a terra fica sem paz, pelos restantes da vida de Gideão, isto é, aproximadamente 40 anos de paz. Gideão tem várias esposas e uma concubina. Ele se torna pai de vários filhos antes de morrer e ser enterrado em Ofra. E dentre esses vários filhos de Gideão, tem um fora do casamento. Seu nome é Abimeleque. E aqui começa o princípio de intrigas terríveis dentro desta família de líderes que veremos o fim trágico de mais uma história dos juízes de Israel. Mas vamos analisar os versículos 28 ao 32, o que diz a palavra. Assim Midian foi subjugada pelos israelitas.
e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou da paz 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Você viu como estava a situação cultural, familiar, entre os israelitas na época dos juízes? Quando o homem se afasta de Deus, sua concubina, que morava em Siquém, também lhes deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás em Ofra, dos Abiezritas. E logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tirou, livrando das mãos dos inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que eles tinham feito a Israel. Aqui termina a história deste grande servo do Senhor, embora com as suas falhas, embora sendo chamado por Deus, e Deus conhece a vida do ser humano do nascimento ao túmulo. Então Deus sabe de todas as coisas que acontecem e acontecerão conosco. Mas, mesmo assim, Ele nos chamou para a salvação. Mesmo assim, Ele chamou Gideão. E eu digo, por quê? Porque Deus é soberano. E Ele age segundo os seus pensamentos e não os nossos. Ele escolhe quem Ele quer, usa quem Ele quer. E assim Ele o fez. E no final da vida de Gideão, a Bíblia então mostra, no seu relacionamento com várias mulheres, a geração de 70 filhos. E um filho fora do casamento com uma concubina, Abimeleque. E aqui nasce uma intriga tremenda. Mas são assuntos que nós iremos analisarmos em nossos próximos conteúdos, querendo Deus. Um forte abraço, fique na paz, divulgue o nosso trabalho, deixe o seu comentário, compartilhe a mensagem, se inscreva em nosso canal e assim nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida. Deus o abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.